Vamos para um painel com o tema Geopolítica na Era Digital, redesenhando o futuro da indústria de tecnologia, configurando cadeias globais de valor e relações de negócios. Convidamos o senhor Silvio Cassione, chefe da Eurasia Group no Brasil, para a sua participação especial. Silvio possui mais de 15 anos de experiência em análise e reportagem sobre temas políticos e econômicos. Antes de se juntar à Eurasia em 2017, Silvio foi correspondente da Reuters News em Brasília e é colunista do jornal O Estado de São Paulo. Por favor, Silvio Cassione. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, parabenizar a equipe de organização do evento excelente, muito bem organizado. Cumprimentar o Andriei, presidente Andriei, agradecer pela oportunidade de trazer o trabalho da Eurasia aqui para esse fórum tão qualificado. Na figura do vice-governador, cumprimentá-lo e também cumprimentar todas as autoridades e representantes setoriais aqui presentes. Eu sou diretor da Eurasia Group aqui no Brasil, uma empresa de análise política e geopolítica. Quem já acompanha o nosso trabalho deve ter visto muitas vezes os comentários que a gente eu coloco sobre a política aqui no Brasil e também nas relações com outros países, mas a minha missão aqui hoje é um pouco diferente e bastante especial. É para falar sobre a geopolítica e essas fronteiras em mudança, em evolução. Uma coisa que eu gosto bastante do trabalho lá na Eurasia é que a gente não trata a política como um roteiro de série que termina ali em si mesmo. A gente acompanha os personagens lutando pelo poder como algo que se encerra em si mesmo. A gente fala o tempo todo da política como parte de algo maior, conectada com a economia, conectada com o setor privado, o Brasil conectado com o mundo. Então, quando a gente fala de política, a gente não está só pensando nessas disputas do poder, mas a gente está pensando nos grandes problemas estruturais e nos cenários que a gente pode construir para o Brasil e para o mundo. Então, é um pouco desse trabalho que eu vou trazer para vocês aqui nesses próximos 30 minutos. E começando, eu vou tentar passar nesses 3 pontos, tá? Começando com um zoom o mais distante possível, falar da nossa ordem mundial, ou da desordem que a gente vive hoje, e como a Eurasia pensa o futuro a partir disso, falar um pouco do principal eixo de competição geopolítica que a gente tem hoje, Estados Unidos versus China, e concluir com o Brasil. Onde que o Brasil aparece nisso tudo? Qual é o nosso papel e as nossas oportunidades? O mundo é bastante complexo, bastante perigoso, mas com muitas oportunidades para um país como o nosso. Oportunidades que já estão ficando cada vez mais visíveis, como a gente pôde ouvir na fala de abertura do vice-governador, do Andriei, e com as quais a gente na Eurasia concorda. Existe uma oportunidade bem interessante para o Brasil nesse ambiente, tá? Mas vamos falar sobre o mundo. Começar falando sobre esse mundo com algumas palavras aqui que eu vou explicar. O mundo tecnopolar, o mundo do G0. Como é isso? São alguns termos, algumas palavras que a gente inventa para tentar dar conta dessa grande novidade, dessa, em alguns casos, até bagunça que a gente vê na ordem internacional. Começar pelo G0, que alguns de vocês já podem ter visto. A gente mencionar, já há alguns anos a gente tem usado esse termo. O que é o G0? G0 é uma referência a esses grupos que a gente vê nos jornais, o G20, que o Brasil sediou no ano passado, o G7, os grupos
dos principais países do mundo, principais economias, que se reúnem para resolver os nossos problemas. Né? Se chegar uma espaçonave de algum planeta muito distante e perguntar, leve ao seu líder, ele pode ir na ONU, mas ali não vai ter não tem tido muita capacidade de atender os problemas globais já há bastante tempo. Ou, outra chance, é que se reúnam esses líderes dessas principais economias e eles ali tirem a sorte, ver quem que vai falar com esse representante de outro planeta. Qual que é o problema? Essas organizações, não só G7, G20, ONU, todas as instituições globais, elas parecem hoje inadequadas para a estrutura de poder global. Elas foram construídas ou pensadas ou surgiram em outros momentos, com outra configuração de poder. E não tem nenhum grupo hoje no mundo que a gente enxergue com capacidade real ou até, em muitos casos, o interesse genuíno de lidar com esses problemas que a gente vê hoje no mundo. O problema climático, o problema da evolução digital e como criar uma governança para alguns riscos que são inerentes a essas novas soluções tecnológicas. Enfim, mas a gente vive um mundo hoje com maior proliferação de armas, por exemplo. E não tem nenhuma organização que pareça estar à altura desses problemas. Então, a gente vive hoje num mundo que não é do G7 nem do G20, é do G0. Essa é a nossa conclusão. E, nesse mundo G0, dependendo do ângulo que você olha, você percebe de uma maneira diferente essas assimetrias de poder, esses desequilíbrios de poder. Se você olhar do ponto de vista econômico, fica muito claro. Quando a ONU foi formada, quando as instituições de Bretton Woods foram criadas, esses bancos multilaterais, organizações financeiras multilaterais, a economia global ela estava distribuída de uma maneira diferente, com um peso maior para as economias industriais do Ocidente. Hoje isso já é diferente. A China, segunda maior economia do mundo, e continua em expansão. A Ásia, não só a China, mas a Ásia assumindo um papel mais relevante. Países emergentes, de modo geral, sem a representação nessas instituições que poderiam ou deveriam ter, de acordo com o peso das suas economias. Então, na dimensão econômica, isso fica muito claro. Mas o nosso objeto hoje de discussão é a tecnologia. E na dimensão tecnológica, esse desequilíbrio de poder, ele fica ainda mais evidente, é um problema ainda mais agudo. É a tecnopolaridade que a gente está tentando entender. Quais são as características dessa nova configuração? Na verdade, ainda em constante mudança, algo tudo muito fluido. Mas a questão fundamental é que as tecnologias que estão revolucionando o mundo hoje, o mundo produtivo, a nossa vida, o nosso dia a dia, elas estão em uma evolução extremamente acelerada e com o papel do setor privado muito mais importante do que em outros ciclos do passado. Não só do ponto de vista econômico, mas de fato político, de poder. Empresas e indivíduos têm hoje poderes sobre temas que há séculos são monopólio estatal, ou eram. E o maior exemplo disso ficou claro no papel que o Elon Musk, para dar aqui um exemplo concreto, que o Elon Musk teve na guerra da Ucrânia. Ali no momento inicial, foi graças a uma transferência muito rápida de terminais da Starlink para a Ucrânia e da disponibilização de sinal de internet que as defesas ucranianas foram capazes de lidar com a ofensiva russa. Não foi o único fator, mas foi um fator muito importante e que estava na mão de um indivíduo, de uma empresa privada, claro, em diálogo com o governo norte-americano,
mas a decisão cabia a ele. Isso ficou muito claro num segundo momento do conflito, quando os ucranianos foram lá e pediram, vem cá, a Crimeia é nossa. Faz uns anos que a gente não está lá. Os russos tomaram a Crimeia em 2014, mas a gente precisa voltar. E a gente precisa do sinal da internet lá, não está pegando. Ajuda a gente? E o Elon Musk disse não. Porque se disponibilizasse esse sinal, o que foi colocado é o risco de uma escalada militar, de um conflito ainda mais sério na região, e isso não aconteceu. Claro, essa relação entre esses atores, eu citei o Musk, mas tem vários outros bilionários do setor de tecnologia, ela não separa preto no branco governos do setor privado. Os próprios governos, eles não vão abrir mão do seu poder, da sua jurisdição, e a gente tem visto muito isso, né? Os governos tentando regular, tentando, em muitos países, no Brasil inclusive, na Europa também, tentando fazer as leis do Estado valerem no ambiente virtual, fazerem o Estado ter um papel mais relevante, mais importante na construção da infraestrutura digital, inclusive da infraestrutura física. E isso, inclusive, levou a uma certa... Não é homogênea essa tecnopolaridade. Na China, o Estado conseguiu assumir novamente o controle dessa agenda. Especialmente quando, ali no primeiro momento, Alibaba crescendo um pouco para além do que o Partido Comunista Chinês, o Estado chinês, enxergava como desejável, foi retomado o controle, e hoje a agenda nacional chinesa, inclusive do ponto de vista de tecnologia, passa por dentro do Estado. Mas, em outras arenas, ainda não. Mesmo que o governo norte-americano faça investimentos, compre participação, influencie muitas dessas decisões, a gente está num ambiente, num espaço em que não é só, não cabe só o Estado-nação tradicional que a gente conhece, muitas dessas decisões. E para onde isso vai? Acho que a principal mensagem para passar adiante, claro, a gente não sabe exatamente aonde isso tudo está nos levando, mas essa tecnopolaridade, ela contribui para um ambiente de competição ainda mais acelerada, com uma dificuldade ainda mais aguda de construção de uma governança. E aqui eu não falo de uma governança que iniba o investimento, eu falo de uma governança a nível nacional e a nível global também, que aponte, induza esse crescimento, esse desenvolvimento para aquelas áreas que de fato nos interessam, como indivíduos e como humanidade, que traga prosperidade, bem-estar e afaste os riscos, riscos militares, riscos econômicos e riscos de toda a ordem que podem estar associadas a essas tecnologias. Tá? Mas vamos falar um pouco mais agora, segundo tópico, eu falei de uma competição acelerada, uma competição aguda. Vamos falar do principal eixo de competição, Estados Unidos e China. Olha só como a América Latina é um campo de batalha, uma das frentes da disputa. A China ocupando cada vez mais espaço na economia latino-americana, inclusive na brasileira. E aqui a gente tem que, eu vou falar dessa competição, já tentando trazer a reflexão para o nosso lugar como Brasil e para as empresas. O que a gente pode esperar disso? E quais são as dificuldades que essa competição vai nos trazer? Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro que não é uma nova Guerra Fria. É diferente da Guerra Fria. Na Guerra Fria, a gente tinha dois polos que não estavam conectados propriamente. E aqui, então tinha pouco comércio, pouco fluxo de investimento, praticamente irrisório. E aqui não. Estados Unidos e China, eles são muito conectados. A China emergiu, em grande parte, contando com o investimento estrangeiro, com o qual ela pôde importar
também tecnologia. E essa interdependência continua ainda. A quantidade de títulos americanos que os chineses mantêm ainda é muito elevada. O comércio que continua acontecendo, apesar das tarifas que foram colocadas pelos Estados Unidos, é uma corrente de comércio ainda muito significativa. No fundo, Estados Unidos e China são como dois competidores, dois lutadores que eles não estão longe um do outro jogando pedra. Eles estão abraçados, eles estão praticamente amarrados, na verdade, um no outro. E buscando prevalecer de que maneira? Procurando os pontos de sufocamento. Né? Nessa luta, tentando encontrar os pontos fracos e aplicar pressão ali. Os choke points, que é o termo em inglês que tem sido cada vez mais usado. E é como a gente tem pensado essa dinâmica entre Estados Unidos e China. Quais são os choke points? Quais são os pontos de estrangulamento que eles têm à disposição e estão usando para poder ganhar a vantagem nessa disputa? Então, claro, a gente viu o que chamou mais a atenção tem sido a disputa comercial, e aqui até fica claro na leitura da Eurásia como essa interdependência acaba levando a um cenário de estabilização. Não interessa nem a um nem a outro uma ruptura comercial definitiva. Então, o que a gente tem pela frente é provavelmente um acordo entre os dois países, acordo inclusive que deve influenciar a nossa balança comercial por causa da compra de soja dos chineses, soja dos americanos pelos chineses. Tá? A probabilidade que a gente atribui na Eurásia é de 75% para um acordo que reduz as tarifas, ainda para um patamar mais alto do que foi no passado, em função da política econômica geral dos Estados Unidos, de maior protecionismo, mas uma tarifa que não é impeditiva ao comércio. Mas, por trás dessa disputa comercial, a gente descobriu que muitos dos choke points reais estão na área de tecnologia. E aí vou falar de dois em particular, antes de passar para o Brasil. Os chips e os minerais. São parte da infraestrutura real, concreta. O hardware, são o hardware, para toda essa realidade que a gente vive e que é o dia a dia de vocês. Então, no caso dos chips, graças à vantagem tecnológica americana, que continua a existir, os chips da NVIDIA ainda com uma vantagem significativa em relação aos chips da Huawei e outras soluções que os chineses têm investido, os americanos viram os chips como um ponto, um choke point relevante. Olha, a melhor forma de frear, de novo, eles não querem derrotar a China, como quiseram derrotar a União Soviética. Eles querem conter a China, para que a China não se torne a maior potência, uma potência que ameaça os Estados Unidos. Inclusive, do ponto de vista militar, é muito importante a questão tecnológica. Quem tem a vantagem na tecnologia, os americanos aprenderam isso muito cedo, e ficou muito claro desde a Guerra do Golfo. Quem controla essas tecnologias tem uma vantagem muito grande no campo militar também. Então, se os americanos conseguem manter essa vantagem, eles trabalharam, num primeiro momento, para limitar o acesso dos chineses a esses chips. Como é que isso evoluiu? Não funcionou. Os chineses continuaram mostrando sinais de avanço tecnológico e a política que nos Estados Unidos foi conhecida como jardins pequenos com muros altos, ou seja, para chips em particular e algumas tecnologias, a imposição de barreiras à exportação e a seleção de parceiros, só vamos vender para alguns países que a gente confia, que são aliados mais próximos, a gente sabe que não vai levar esses chips para a China. Não só a China ainda estava conseguindo, de alguma maneira, avançar a sua tecnologia, mas essa limitação à difusão passou a ser vista como um problema pelos Estados Unidos. Porque os outros países que não tinham acesso ou não teriam acesso
aos chips americanos, acabariam dando mercado para a China. Então, houve uma mudança de mentalidade do governo Biden para o governo Trump, ficou muito claro nesse ano, e a nova mentalidade passou a ser a difusão dos chips. Agora, é uma corrida como corrida espacial, mas é a corrida tecnológica. Olha, com o setor privado americano, a capacidade de investimento, capital humano, os americanos decidiram que o melhor a fazer é correr, e correr mais rápido que os chineses. E se todo mundo enxergar a vantagem de usar os melhores chips e pagar por isso, os chineses não vão ter essa dominância nem agora e nem no futuro. Então, isso permitiu a países como nós, o Brasil e outros, manter esse acesso e se manter como destinos possíveis para investimentos importantes que contem com os chips norte-americanos. Mas esses chips, eles são, e vários outros equipamentos, ímãs, por exemplo, para a produção industrial, eles dependem de materiais que dão uma vantagem estratégica para a China em relação aos Estados Unidos. Inclusive, quando os americanos recuaram das tarifas no primeiro momento e abriram negociação, não foi só uma questão comercial, que apareceu. Muitos empresários batendo na porta ali da Casa Branca, desesperados, falando, não vamos ter produtos no Natal. Está longe, mas já pensou prateleira vazia no Natal? Isso para o americano, eles nunca viveram isso. Então, ali foi um fator. Mas outro fator foi, a China limitou a exportação de alguns materiais que não se acham em outro lugar. E não só não se encontra, mas não se processa. Não é algo que você tira do chão e coloca na linha de produção. Você tem um processamento que é também controlado pelos chineses. E quando a China limitou essa exportação, os americanos piscaram. Essa vantagem estratégica da China, ela não vai embora tão cedo. Porque alguns desses materiais têm reservas, não só processamento, mas as reservas, elas de fato estão concentradas na China e em Myanmar, especialmente os metais raros pesados. Térbio, por exemplo, disprósio, alguns daqueles elementos da tabela periódica que a gente pode contar nos dedos aqui, quem lembra até hoje. Né? 66, 67, ali no fundinho, perto dos radioativos. A China tem, e talvez outros países tenham, talvez o Brasil tem, na verdade. Talvez tenha mais, talvez tenha suficiente para diminuir essa dependência, mas vai levar tempo e vai levar muito dinheiro para reduzir essa dependência ocidental do material chinês. E enquanto isso não acontecer, os chineses vão continuar aplicando essa pressão sobre os norte-americanos. Então, vejam que essa é uma competição em que não há uma vantagem definitiva para um lado ou para o outro. Há só uma dinâmica que traz bastante volatilidade, traz incerteza, traz algumas cotoveladas ou chutes pelo caminho, vai trazer pressão para os países envolvidos, para o Brasil, para a Europa, dúvidas em muitos momentos sobre qual tecnologia é a mais adequada ou que não vai me representar um risco ou um custo na minha relação com um país A ou país B daqui a alguns anos, mas que permite olhar para o futuro com um senso de oportunidade. Não é uma dinâmica que pareça apontar para o fim do mundo. E nesse mundo, o Brasil tem ativos muito importantes. Para eu encaminhar aqui para a conclusão. Como foi falado já na abertura. Na verdade, eu vou começar antes dos ativos a falar dos problemas, que vocês também conhecem bem. O governador comentou sobre a falta de mão de obra. Vocês sabem muito melhor do que eu, mas está aqui o gráfico. Olha só quantos formandos em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática o Brasil produz em comparação com a China, com a Índia. É irrisório. E não só o Brasil produz poucos profissionais para o que precisa,
nessas áreas críticas, mas o Brasil também ainda importa muito pouco. Pensar o Brasil como uma economia que se desenvolveu graças, em parte, ao trabalho imigrante. E teve, no século passado, momentos com uma participação muito relevante de mão de obra estrangeira aqui no Brasil. Hoje o Brasil tem uma presença estrangeira mínima, não chega, é coisa de 1% da mão de obra brasileira. Sabe quantos por cento da mão de obra norte-americana nasceu fora dos Estados Unidos? É quase 20%. Tudo bem, aí lá e na Europa começa a ter essa, e não é de hoje, uma reação. Mas entre 1% e 20% tem bastante espaço para o Brasil melhorar e acelerar essa aquisição de conhecimento. Não só capital humano é escasso, capital financeiro também. Olha a nossa taxa de juro. E aqui depende muito da lição de casa, que a gente continua a precisar para melhorar a nossa situação fiscal. Então, assim, tudo bem, o Brasil não é a 7ª maravilha do mundo, nem a primeira, a gente não está aqui excessivamente otimista. Mas que outro país combina tantas características que podem posicioná-lo entre Estados Unidos e China de uma maneira a receber investimentos importantes? Uma potência verde e energética. Então, os data centers, que precisam de muita capacidade energética e podem, em muitos casos, vir a ser alimentados com energia limpa. O fato do Brasil ser uma potência agrícola e não lidar da mesma maneira que outros países com escassez, insegurança alimentar. O Brasil tem minerais críticos para explorar. E tem aqui até um outro fator que eu nem coloquei no slide, mas que para vocês também é muito importante. O tamanho do mercado brasileiro, a população é grande e muito digitalizada. E oferece um espaço muito interessante que não se encontra em todo lugar, em qualquer lugar do mundo, para o desenvolvimento de soluções digitais. Tem o Pix, por exemplo, que é o exemplo mais batido. Mas qualquer um que produz conteúdo no mercado global, joga nas redes, sabe que a hora que fala de Brasil, viraliza muito. Até tem que fechar a caixinha de comentário, porque os brasileiros eles usam muito. Né? Aliás, às vezes sabem da pior maneira, quando fala mal do Brasil, e aí vem aquele exército de brasileiro. Né? O Brasil tem um mercado grande e profundo para soluções digitais, que dá escala e até e serve de arena de competição para as empresas ocidentais, para as empresas chinesas e europeias. E essa também é uma vantagem para explorar. Então, para onde vamos no mundo? Ninguém tem a resposta mesmo. E é uma dinâmica que vai depender muito dos próximos passos dessas tecnologias. A gente fala muito de IA, logo mais tem a computação quântica chegando e outras soluções vindo. A capacidade de regular esses temas, como eu falei, é muito complexa. Parte vai depender, no nosso caso aqui no Brasil, dessa parceria público-privada. A gente tem agora um exemplo só que a gente está estudando lá na Eurásia, que é o Redata, que mostra o interesse do governo, ainda que sem os mesmos recursos de outros países, para tentar dar uma força a mais para esse investimento ser captado. Né? Mas é um mundo, enfim, é uma dinâmica que a gente não tem uma clareza grande para onde vai, porque é um contexto geopolítico fragmentado e com placas em movimento, mas que, para bom marinheiro, ele vai render muitas oportunidades. Para o Brasil e para as empresas brasileiras que souberem aproveitar esse impulso de difusão tecnológica dos chips e das soluções digitais e conseguir explorar, mais do que outros países ou concorrentes em outras praças, essas
parcerias que o Brasil consegue ter, com acordo comercial União Europeia, acordo em negociação com o Canadá, acordo em negociação com o Sudeste Asiático, abertura de novos mercados. Para quem conseguir pôr um pé em cada uma dessas canoas, o mundo ele ainda vai ser instável, mas ele vai ser mais próspero do que já foi para nós. Então, com isso eu concluo essa minha fala, mais uma vez agradecendo a atenção de todos vocês. Espero ter trazido aqui alguns elementos, alguns pontos para a reflexão. Tenho certeza que nos próximos painéis, com os especialistas, eu não sou especialista em software e em mundo digital. Eu sou um usuário ávido, mas minha área é a política, é a geopolítica. Espero ter trazido a partir daqui alguns pontos de reflexão para que vocês, nos próximos painéis e no cafezinho, que a gente já vai se ver logo mais, a gente possa aprofundar mais essa reflexão. Muito obrigado e ótimo evento a todos.